Olá, amigos do programa Comunidade em Ação. Hoje o programa está muito quente, tá? De arrepiar os cabelos. Eu trouxe aqui, que veio nos visitar, né? Nós estamos recebendo aqui de braços abertos e com muito prazer a escritora, fotógrafa e atriz Noeli Pini. Noeli, faz favor de se apresentar, dar o seu boa tarde aí, para a gente começar a falar um pouquinho da história da sua vida de cinema. Você começou me apresentando de uma forma que eu falei, nossa senhora, agora o negócio vai ter que ser quente, né? Eu não sei como que tem que fazer para o negócio ser quente. Vai ver que é por esse papo. Tira o ar-condicionado, que aí fica quente, que é a única coisa que eu posso fazer. Ô Guto, eu quero te agradecer o convite e é um prazer estar aqui de novo, né? Porque é a segunda vez, né? O prazer é todo meu, exatamente. E os motivos são bons de estar aqui, viu? Hoje da época que você foi entrevistada por nós, para hoje já vi que já saiu até um livro, mas tem mais um saiu livro. Mais um. Mais uma cria. Já saiu mais uma cria. Vai sair mais... eu tenho um vídeo aí, seu, que eu gostaria de passar agora, no começo do programa, que é para as pessoas terem ideia mais ou menos com quem é a Noeli Pini. Vamos dar uma rodada aí? Vamos lá, câmera. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo. Opa! Voltamos, Noeli. Alguma coisa deu no vídeo aí, mas tudo bem. Isso acontece, programa ao vivo é assim mesmo, só que esse não é ao vivo, é gravado. Depois ele vai lá, depois ele vai e conserta lá, não tem problema nenhum. Depois conserta, meu filho. Sorte que é gravado, Bom. Né? Bom, Noeli, nós acabamos de assistir aí um vídeo, né? Onde você se apresenta como atriz, como escritora, né? E de uma batalha aí legal que você vem tentando reviver, né? Os áureos tempos do cinema nacional. E, então eu gostaria que você contasse um pouco dessa história aí e tal. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas se você... Não, esse pedacinho que passou aí do book trailer foi exatamente esse mesmo livro eu tinha lançado, né? É o mesmo livro, só que agora eu relancei, por isso o pessoal viu que eu mudei a capa, né? Então, aquela capa lá, que passa no vídeo, agora é outra. Eu mesma fiz essa capa. Então, agora o livro está revisado e ampliado. Mas é luz, cama, ação do mesmo jeito. Eu só contei mais coisas, mais histórias, né, sobre a época do cinema da Boca. E agora tem esse outro aqui, né? O Bicho Homem, então, Caixa de Segredos. E foi uma coisa inusitada que aconteceu comigo. Por exemplo, essa editora, e acho que a maioria das editoras, elas não lançam 2 livros no mesmo dia, né? E comigo aconteceu isso. Eu lancei os 2 livros no mesmo dia, que foi dia 26 agora, que a gente lançou lá no Belas Artes. Mas esse livro não tem nada a ver com a minha história do cinema. É um livro de autoajuda, né? Eu denomino um livro de reflexões da vida, né? Eu conto algumas experiências minhas, assim, muito... Eu acho até que coisas que a maioria de nós gostaria de esconder, né, do público. Porque são vivências, às vezes, até traumáticas, né? Mas eu acho que contando isso, a gente também ajuda as outras pessoas. Né? São vivências assim, bem profundas e eu procurei resgatar nesse livro como uma reflexão, né? Uma reflexão do ser humano, do nosso comportamento hoje em dia perante... Por exemplo, eu acho muito antagônico o que nós alcançamos como ser...
como evolução, tecnologia, medicina, ciência, né? A gente evoluiu tanto, mas parece que o ser humano continua um pouco estagnado no sentido de evolução. Então é mais ou menos isso que eu abordo. Eu acho que você deve falar bem da parte espiritual aí também, né? Como você sabe? Menino de... inteligente. Porque não tem como não se aprofundar. Quando você entra nessas questões, eu acho que o espiritual vem instantaneamente e espontaneamente, né? Você começa a falar de vivências suas e aí você acaba caindo na espiritualidade. Porque eu acho que... Para poder analisar. Na realidade, sei lá, eu acho o seguinte, às vezes as pessoas acham que não vão... Às vezes estão passando por uma situação e não aceitam. Eu acho que elas são maiores que isso. Exato. Né? E para elas poderem voltar ao normal, a se sentir melhor, elas têm que chegar na humildade e perceber, olha, eu estou realmente dessa forma, então eu tenho que mudar, né? Tem que procurar uma saída. Tem que procurar uma saída. Eu considero uma libertação escrever esse tipo de livro, porque você abre aquelas gavetas que você normalmente não quer abrir, né, da sua vida. Você deixa ali porque cada vez que você vai retomar aquilo te faz dano, então você deixa para lá. E um livro, como é uma coisa solitária que você escreve ali sozinho, você vai, né, assim se aprofundando. Aliás, uma coisa rápida que eu vou te contar desse livro, eu acho interessante falar que eu peço para o leitor fazer um exercício que eu acho que é muito difícil para nós humanos, sabe? Os macacos pelados, sabe por quê? Eu digo, a primeira... Macacos pelados. A primeira reflexão que eu peço para o leitor fazer, eu falo assim, você pegue um espelho, vá para um lugar bem tranquilo, silencioso, né? E desliga tudo, TV, telefone, olhe para o espelho, pense um pouco, pergunte quem é você e você mesmo tente responder quem é você. É um pouco desconcertante, eu te garanto. Naquela parte que eu te falei, vai ter que entrar humildade, que para entrar humildade tem que ter espiritualidade, né? Exatamente. Porque a pessoa, para alcançar a humildade, ela tem que se apegar a alguma coisa. Exato. No meu caso, eu sou católico, sei lá, eu sigo os passos, eu gosto de Jesus, eu gosto eu já tive diversos problemas na minha vida que eu tive que alcançar a humildade, tendo essa proteção divina aí, que que a gente pode, que eu sempre pude contar, falar minhas coisas. E dá um certo conforto, né? Você olhar por essa perspectiva da fé, né, da espiritualidade, eu acho que te fortalece. Exatamente. E tem pessoas que não aceitam isso e acabam ficando sempre na pior. Às vezes de uma hora eu deixo aceitar essa realidade para ver o que dá para mim fazer por mim mesmo, por eu mesmo. É isso aí. Não é não? É isso aí. Então eu digo que é libertador escrever esse tipo de livro. Mas você me perguntava do cinema, né? Eu queria saber como é que vamos falar da Rua do Triunfo, né? Porque o cinema para Noelle a bola como se fosse para um jogo de futebol. Né? Ela vivenciou muito o cinema brasileiro, numa época muito importante, numa época difícil de ditadura. Mas ela tem umas histórias muito legais para contar para a gente aqui. Então, Noelle, eu gostaria que você pudesse estar nos... E falando do cinema, que a gente chamou pejorativamente na época de cinema da boca, porque ali era considerado realmente a boca, né? No sentido de que ali tinha muita malandragem, tinha as meninas de vida difícil, como eu digo, né? Então, ali chamava a boca do lixo. E quando o cinema foi para lá, as produtoras, os distribuidores, aí começou a se chamar boca de cinema. Mas de todos modos, a gente ainda fala até hoje carinhosamente de boca do lixo. E a gente nem acha pejorativo, porque ficou uma coisa até carinhosa, sabe? A gente recordar aquela época que o cinema era uma indústria poderosa aqui em São Paulo, né? Na Rua do Triunfo se chegava a fazer 100 filmes por mês, todos feitos ali na Rua do Triunfo, né? Então, eu acho que recordar aquilo, para nós é prazeroso e para essa moçada jovem,
Agora está acontecendo, inclusive, uma coisa bem curiosa, é que está se falando muito da Boca de Cinema, né? Está se lançando livros agora, coisa que eu não tinha visto antes, entendeu? Por exemplo, a editora Laços fez uma coisa que eu achei maravilhosa. Eles eles oportunizaram a todas as pessoas que tivessem histórias para contar, né, da época do Cinema da Boca. Se tivesse um livro escrito, eles lançariam. Então, chama Coleção Casa do Cinema Brasileiro. Então, já lançou, a Nicole Puzzi já lançou, a Vanessa Alves já lançou, o José Adalto Cardoso. Então, está indo aí por esse caminho. Eu acho que muita gente daquela época vai lançar. Eu tive na TV Brasil, você foi entrevistada pela Nicole Puzzi, foi? A Nicole Puzzi também era dessa época. Exato. Ela chegou a fazer algum filme com você, não? Na época? Não, nós fizemos alguns filmes juntas. Um deles foi o Perdida em Sodoma, que a gente recorda até hoje. Que eu falo, Nicole, vamos falar outro título? Porque o título era Escola Penal de Meninas Violentadas. Mas era mesmo, era um filme que se passava num convento, né? E todas as meninas passavam por esse trauma, né? De serem molestadas pelo carrasco lá do convento. Mas não dá para mudar o título, porque é esse, Escola Penal de Meninas Violentadas. Foi onde eu conheci a Nicole. E eu participei do programa dela quando ela estreou no Canal Brasil. Eu fui a primeira entrevistada. Ah, que bacana, parabéns. Então. E quais as outras pessoas que você se recorda que hoje ainda estão aí Olha, são muitos. Graças ao Facebook, porque depois que eu voltei da Europa, eu tinha me perdido de todas essas pessoas, né? Então, eu comecei a reencontrar os meus colegas, amigos mesmo daquela época, todos através do Facebook, né? Então, eu tenho muito contato com a Nicole Puzzi, com a Zilda Maio, com a Vanessa Alves, a Débora Muniz. Quer dizer, é uma patotinha daquela época que é muito bom porque a gente recorda muita coisa bacana que aconteceu ali. Você de vez em quando se reúne para conversar? Ah, sim, a gente tem feito alguns eventos, inclusive, né? Porque eu e o Rafael Spaca, que é um jornalista, que agora ele é diretor dessa editora, nós lançamos um projeto de retomada da Rua do Triunfo. O projeto se chama Triunfo à Volta. Por isso que tem num vídeo que eu vi seu, Triunfo à Volta. Tem passa em letras, né? Que se refere tem. Do Triunfo à Volta? Aí tem. Só que aqui no Brasil não é o TN, está começando outra vez. Não terminou. Então, o DN você fala. Não, mas assim, e foi uma coisa muito bacana que eu consegui o apoio do Pedro Almodóvar. Entendeu? O diretor espanhol, mundialmente reconhecido, né? E ele me mandou o apoio dele, mandou uma foto autografada por ele, apoiando o projeto, né, Triunfo à Volta. E deu muita força, porque todo mundo começou a aderir, né? Todo mundo começou a mandar hashtag, né, Triunfo à Volta. E a gente tem feito alguns eventos lá mesmo na Rua do Triunfo. E esses eventos, como é que vocês fazem? O que vocês fazem? Os eventos, a gente comenta sobre aquela época, o que nós podemos fazer para recuperar, porque é uma tristeza o que se tornou hoje aquele quadrilátero ali, né, da Rua do Triunfo, que era onde era a fábrica de cinema de São Paulo, né? Então ali é o que é hoje a Cracolândia, né? E é uma tristeza, e aí a gente todo esse pessoal, a gente se reúne, fala sobre isso, a gente está tentando fazer o projeto, né? Fazer mesmo um projeto bem feito para apresentar para as autoridades, né? Nossa, vai ser uma beleza, né? Porque e a gente... aí você pode estar, inclusive, sendo como um projeto social, né? Porque é uma recuperação daquela rua, a gente queria ter ali um museu do cinema, sabe? Um acervo daquela época, a Calçada da Fama. Ou da lama, não importa, desde que tenha uma... Da fama, não é fama, pô. Não, eu brinco porque eu falo assim, não, ali... porque o Brasil é incrível, né? É um país sem memória mesmo.
porque aquele povo é como se tivesse sido abduzido. Por exemplo, hoje os estudantes de cinema me procuram para entrevista porque eles não sabem onde pesquisar sobre nós. Eles falam, mas Noélia, eu não acho acervo nenhum, onde que tem? E quem que tem esse acervo? Vocês têm esse acervo? Não, esse acervo se perdeu por aí. A gente está tentando reunir gente que tenha, né, filmes da época, cartazes, né, e fazer um museu do cinema ali, né? Vocês já conseguiram alguma coisa já? Já a Rosana Guessa mandou pra gente do Rio de Janeiro umas peças, umas câmeras daquela época. Olha, que legal, né? Que bom. Entendeu? Nossa, o pessoal tá dando maior força, assim, muitos artistas do Rio de Janeiro, a gente não pensou que ia criar esse movimento, entendeu? Eu achei bacana, eu acho que quem tiver a oportunidade de estar nos ouvindo agora, de estar nos assistindo, eu tenho certeza absoluta que... Com certeza, porque eu até falo no livro do apoio do Pedro Almodóvar e tal, né? Porque eu pus até a foto que ele me mandou, tá aí, tá? Que ele fez questão de mandar lá em casa, que ele falou, Noélia, eu não vou mandar por e-mail, senão o pessoal vai pensar que é fake. Eu prefiro mandar a foto, eu escrevo, né, apoio à Rua do Triunfo e tal, e mandou na minha casa. Esses filmes, naquela época, eles eram chamados, vamos dizer assim, de pornochanchadas, né? Então, a pornochanchada foi um gênero que se fez naquela época que não tem nada a ver com sexo explícito, que se entenda bem, porque eram umas comédias eróticas. Que, inclusive, eu falo que aquelas cenas que se fazia ali, hoje em dia passa na Globo à tarde. Né? A insinuação de sexo numa cama, por exemplo, né? Isso é uma cena de sexo, mas se deu o nome de pornochanchada para ter um apelo em relação ao público. Porque naquela época o público estava... Acho que essa transição, né? Transição da sexualidade, né? Estava saindo da censura, né? E então, eles achavam que batizando aquilo de pornochanchada ia atrair muito público. E, de fato, foi o que aconteceu. Só que não tem nada a ver com... E como é que era a sua relação com o público? Quando os caras te viam na rua? Então, olha, e curioso é que era, assim, todas as atrizes de cinema da nossa época, nós éramos, assim, por exemplo, o sonho erótico, né, do público masculino. Só que era de uma forma tão respeituosa que talvez, eu penso até que se fosse hoje não seria tanto. Não seria tanto. Eles tinham uma idolatria pelas atrizes de cinema, mas de uma forma muito respeitosa, sabe? Então, eles sabiam que pornochanchada era um gênero, simplesmente porque eram comédias eróticas, onde as atrizes sempre apareciam seminuas ou em alguma cena sensual, um pouco mais picante. Eu dou risada porque naquela época eles procuravam sempre introduzir uma cena de chuveiro, que a atriz estivesse tomando banho, para driblar a censura. Então eles pensavam, então vamos pôr a atriz nessa cena tomando banho, porque ninguém tem por que explicar por que toma banho pelado, entendeu? Então, vamos pôr ela lá tomando banho pelada, né? E aí a cena era feita dessa forma, porque senão qualquer coisinha a censura cortava. A gente estava no fim da ditadura, nós estávamos? Estávamos, mas eles... primeiro você tinha que mandar o filme para Brasília para liberar. Voltava só metade do filme. Voltava picotado. Então os diretores tinham até que fazer muitas cenas a mais, porque pensavam assim, era um verdadeiro trabalho de psicologia, porque eles pensavam assim, vamos fazer bastante mais cenas, porque eles não vão cortar todas. Então alguma dessas que eles não vão cortar, a gente põe como o apelo erótico do filme. Eu queria até falar para vocês aí, que querem a intervenção militar no país e tal. Que absurdo. Eu acho que vamos com calma, não é bem assim não, né? Vamos tentar ver se a gente consegue eleger um novo presidente, né? Porque voltar pro militar não tem mais graça, velho. Pelo amor de Deus, sai pra lá, sai pra lá. O pior é que quem não passou por isso não tem a mínima noção do que isso é, né? Eu acho que uma das melhores coisas que todos nós seres humanos temos na vida é a liberdade, né?
E dentro de uma democracia, a gente tem uma liberdade. Agora, põe uma ditadura outra vez para você ver o que se torna isso aqui. Não. Aí você se trava toda vez, aí acaba... É porque quando a coisa está muito ruim, as pessoas chegam a esse nível, né, de querer apelar. Vamos fazer de tal jeito para ver se dá certo. Mas não é de qualquer jeito que dá certo. É escolhendo as pessoas certas. Mas esse político brasileiro podia dar um jeito de ser um pouco menos, né? Calma, vamos com a mão fechada. Pelo amor de Deus, desse jeito não dá. Não há quem aguente. E diz uma coisa para mim. Nós já comentamos que você foi convidada alguma vez para fazer cinema com sexo explícito? Nunca na vida. Primeiro porque quando começou, eu fui embora para o exterior, eu fui para a Europa, né? Então, eu não cheguei a pegar a fase do cinema pornográfico. Ele estava começando. E foi degringolando, porque as atrizes nenhuma queria participar, as atrizes foram uma para a TV, outra para o teatro e tal. Eu tive essa oportunidade, né, de ir para a Europa. Então, eu não cheguei a pegar exatamente a fase do sexo explícito, né, aqui no Brasil. Eu peguei uma fase muito ruim, que foi quando eu voltei e me enterei de que esses filmes que nós fizemos, alguns tinham sido inseridos cenas de sexo. Entendeu? Entendi. Então, adulteraram esses filmes que nós fizemos e para vender, né? Porque como entrou o segmento do sexo explícito, eles pegavam os nossos filmes que já estavam prontos, inseria alguma cena que... Mais picante de sexo? Mais picante não, de sexo explícito mesmo. Alguns filmes estão com essa inserção, né? Agora lá na Europa você participou de algum filme? Você trabalhou com cinema lá? Eu trabalhei com cinema lá, eu fiz alguns seriados para a TV espanhola, né? Aliás, nós temos um vídeo aí que eu gostaria de mostrar para o nosso espectador. Tá. Dá para rodar o vídeo aí, Fabião, pra gente? Secuencia 21. Habitación de apartamento, interior, día. La pequeña estancia se compone básicamente de una gran cama de matrimonio, un par de mesillas de noche a ambos lados y sobre ellas unas pequeñas lamparitas rodeadas de colillas y restos de noches en vela. De pronto, escuchamos una llave hurgar por la puerta de la cerradura y deja pasar una mujer rubia que se apoya en el marco. ¡Vaya fiesta! Y el tío me dice, tienes que teñirte el pelo de morena. Y el otro me dice, tienes que adelgazar un poquito. O sea que yo creo que al casting equivocaba. ¿Y por qué me ha llamado? Pero creo que me lo darán. Ponte así, ponte así. ¿Todo para qué? Para conseguir el papel. A ver si me lo dan, me lo dan. ¡Oh! Le llamo y le pregunto si me lo va a dar. Seguro que sí, seguro. ¿Quién eres? ¿Ricardo? ¿Con quién estás? ¿Quién ha cogido el teléfono? La zorra de la fiesta. Cabrón. O sea que te la has tirado. Oye, ¿sabes lo que te digo? Mira, ¿sabes lo que te digo, cabrón de mierda? ¿Sabes lo que te digo? Que te afeites tu barba canosa, que la pintes de verde, que te hagas una alfombra. Tú sí eras una estrella. Tú has conseguido. Lo has conseguido. Tu falsa inocencia. Quel cor tradisti, Dime cómo has conseguido. di più non può. La mia voce senti
quase até o final. Que atriz de primeira linha, hein? Muito Obrigada. bom, tava muito bacana, gostei mesmo. Foi Então, muito bom. esse book trailer eu fiz lá porque eu ia participar de um cast do Pedro Almodóvar, que era aquele filme que lá chamava-se Tacones Lejanos. Aqui no Brasil me parece que se passou o filme dele com o nome Salto Alto. E eu fui, através desse trabalho aí que ele viu, ele me chamou para fazer o casting para esse filme dele, o Tacones Lejanos, né? Só que também participava uma outra atriz que para o mesmo papel, ela foi fazer o casting, ela é um fetiche, né, do Pedro Almodóvar, essa atriz. No final das contas, ela ficou com o papel. Mas para mim valeu muito a pena, porque conhecer o Pedro Almodóvar, quase ter participado de um filme dele mundialmente conhecido, né? Então, para mim, valeu a pena, embora a outra atriz que fez o papel. Então, esse seu tempo de Europa aí e tal, fez bem para você, né? Você acha que... Eu acho que fez bem, assim, sobretudo na crescimento pessoal. O crescimento pessoal, porque eu acho que você estar longe da sua terra, tendo que lutar por tantas coisas, enfrentar, ser sempre o forasteiro, né? Porque eu tenho dupla nacionalidade, mesmo tendo nacionalidade, mas você ainda assim se sente um peixe fora d'água, né? E no final das contas eu acabei morando lá muitos mais anos do que eu pensei que ia ficar, né? Mas a saudade do Brasil foi maior e eu voltei. Deixa eu fazer uma pergunta, vamos relaxar um pouco aqui. Vamos. Me diz, qual diretor que fingiu que morreu? Meu Deus. Nossa, eu vou Essa eu te peguei, hein? Eu vou ter que falar mesmo. Não precisa citar nomes, nada. Não, ainda bem, né? Não pode dar nome aos bois de vez em quando. Então, esse diretor, ele fez o que eu chamo de realmente bastante sacanagem, no sentido de deturpar nossos filmes, né? E ele andou fazendo coisas muito graves na época do cinema, até colocou uma filha dele que era menor de idade para fazer filme, entendeu? E eu sei que ele andou até a Polícia Federal procurando esse diretor, né? Que não é do métier da boca, ele fazia filmes fora de lá, entendeu? Só que depois ele fez só filmes de sexo explícito, né? Os 2 primeiros filmes que eu fiz com ele não tinha nada a ver com sexo explícito. E aí, como a Polícia Federal começou a sair no encalço do cidadão, ele pegou e deu um jeito de morrer. Entendeu? Quando eu cheguei aqui no Brasil, me falaram... quase que eu falei o nome. Quando eu cheguei aqui no Brasil, que eu comecei a procurar o pessoal falou, você sabe que fulano morreu? Eu falei, meu Deus, tão jovem. E tinham saído na imprensa e tudo, que ele pulou da ponte do rio Uruguai, Paraguai, lá, sei lá, no sul. E eu falei, nossa, que tristeza, né? Ele se suicidou mesmo. Mas depois de um tempo, como que ele reaparece? A polícia achou ele. Um amigo meu me falou, Noelle do céu, ele não morreu. Eu falei, não, é bem próprio da pessoa. Em todas as profissões, assim, a gente tem pessoas boas, pessoas ruins, em todo lugar, né? Não por exemplo... Eu acho que tem gente no lugar errado, né? Às vezes, né? Enfiada num lugar que não é... Porque o cinema, pelo menos a época que nós fizemos, era uma coisa muito bonita, muito respeitosa. Embora a gente tenha feito esse gênero de filmes, né? Que era comédias eróticas... era uma coisa muito... Ali tinha muitos profissionais de primeira, né? Diretores de fotografia, produtores. Então, quando aparece uma pessoa dessa no meio, parece que está meio um peixe fora d'água, porque não coaduna, né? Não dá liga, né? Não coaduna com o ambiente de respeito que a gente tinha ali. Me conta uma outra coisa aqui. O que te fez ser fotógrafo? Por que você virou fotógrafo? Então, você inclusive me perguntou se eu fiz muitos trabalhos na Espanha como atriz. Muitos eu não fiz. E eu te explico por quê. Porque o sotaque
te bloqueia muito no sentido de um diretor não vai me dar um papel de uma espanhola, mesmo que eu fale muito bem o espanhol, né? Eu falava perfeitamente o espanhol, mas todo mundo saberia que eu sou uma estrangeira. Então isso limita alguém te dar um papel lá, entendeu? Por exemplo, o Antônio Bandeiras, ele foi para os Estados Unidos fazer filme, só que ele tem aquele sotaque espanhol e ele faz filme de latino. Ele é sempre o latino, ele nunca faz filme que ele é o americano. E no meu caso aconteceu isso, senão eu teria feito mais coisas. E aí, como havia essa dificuldade, né, que eu tinha que esperar um personagem com essas características, de uma estrangeira, né, que tem um meio sotaque e tal, né. Então, espanhol, eu digo, né, sotaque é português. Então, eu pensei, eu tenho que fazer algo dentro da arte, porque eu não me via, por exemplo, trabalhando no escritório. Aliás, eu cheguei até ter lá uma loja de presentes, né? E também depois eu tive com o meu filho um barzinho de gente jovem, né? Que era perto de uma faculdade. Eu montei com uma amiga minha, né? Para o público da faculdade. Mas, aí eu pensei, não, gente, que nasce com o vírus da arte, como eu digo, não consegue fazer outra coisa. E eu comecei a gostar da fotografia, né? Fui estudar, porque também é uma forma de expressão muito parecida. Eu acho que você tem uma interpretação que você tem que passar isso para o público, E né? que tipo de foto você... Olha, eu faço o que me pedirem, mas eu gosto muito de fotografar pessoas, né? Eu tenho esse feeling mais com as pessoas. E eu também faço esse trabalho que é bem interessante, que são os books sensuais para mulheres comuns. Que em vez de ser para modelos, são mulheres comuns que querem fazer um book sensual para dar para o esposo, para o namorado de presente. Então elas posam em lingerie, em poses sensuais, né? Como se fosse eu posso fazer eu pose de cueca. homem também pode, né? Mas a procura é mais mulher mesmo. Dona Arei, infelizmente aqui já me cutucaram aqui dizendo que... Nossa Senhora, meu passa Deus. rápido, não, nós conversamos lá fora, olha como passa rápido e tal. Eu queria só, eu vou me despedindo de vocês, que depois eu vou deixar a Noelle dar os endereços dela, para quem quiser entrar em contato, onde pode encontrar o livro. Então, eu vou deixando aqui um abraço para vocês, até o próximo programa. Fiquem com Noelle agora, que ela vai passar algumas coisas para vocês aí. Tchau, gente. Fui. Eu pensei que você ia falar, fiquem com Deus. Aí você falou, fique com a Noelle, Fique mas com a também está em boas mãos, eu garanto. Nós já falamos sobre espiritualidade. Já falamos. Então, esses 2 livros foram lançados pela editora Laços, www.editoralaços.com.br, onde vocês podem pedir esses 2 livros, ou se não, podem também entrar em contato comigo pelo Facebook. Noelle Pini. Noelle Pini, você só existe uma, então você vai pôr Noelle Pini, eu vou sair lá. Então tá bom, gente. E a gente bate papo. Tchau, um abraço, até o próximo programa.